Olá, tudo bem? Vamos então iniciar mais uma aula aqui. Vocês viram que aqui está escrito já a palavra sintoma, né? Que nós vimos na aula anterior o que é um sintoma, como que ele funciona, que o sintoma nada mais é do que um mecanismo de defesa para evitar que nós passamos novamente por um trauma, né? E o incrível disso tudo é que a maioria dos traumas eles são criados até mesmo antes de você saber o que você quer para sua vida. Isso mesmo, né? Quando a criança nasce, ela já nasce com uma herança, digamos assim, com todo o lixo que existe da mãe, com todo o lixo que existe do pai, a criança já herda, né? Às vezes sintomas lá que é da avó, que passou para a mãe e que essa criança vai ter também um trauminha ali que não foi resolvido. Ela já tem essa predisposição, essa herança psicológica de evitar, digamos assim, certas coisas, frequentar certos lugares, gostar de certas pessoas, enfim. Uma criança também, conforme é o relacionamento dos pais, ela já vai ter um trauma, né, na vida dela. Talvez o relacionamento para ela não vai ser bom, talvez o pai bate na mãe ou a mãe briga com o pai. Tudo isso a criança vai criando, né? Mesmo antes dela saber, antes dela falar, antes dela caminhar, antes de nada disso, ela por repetição, né? Porque quando a criança nasce, o cérebro está ali, digamos assim, aprendendo a viver nesse mundo, e o inconsciente ele está nesse momento captando informações do ambiente externo para ele começar a criar, né, essa biblioteca do subconsciente, e o consciente então saber, né, ter um padrão para análise, um padrão de comportamento, um padrão disso, um padrão daquilo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é evitar a dor. Então, tudo que ele julgar, né, que não é bom, ele vai começar a criar sintomas para no futuro essa pessoa, que já não vai ser mais uma criança, evitar certas coisas, porque ele aprendeu lá no, quando era pequenininho, lá quando era um bebê, que isso é ruim, né? Então, toda vez que, por exemplo, assim, um pai grita com o filho, xinga, você é burro, você não sei o que lá, isso, enfim, e vai lá, dali 2 dias, mas contigo não adianta mesmo falar e tal, mas tu não faz nada direito. Essas repetições, essa criança vai crescer e ela vai querer evitar certas coisas. Por exemplo, ela vai achar que ela não merece as coisas, ela vai achar que ela não consegue aprender, ela vai achar que por mais que ela estude, ela não absorve conteúdo. Enfim, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês para explicar aqui o conteúdo. Pode ser N, né, motivos. E essa criança, digamos, está lá no berço ainda, né? Um outro exemplo que eu vou dar, ela está lá no bercinho e ela escuta, por exemplo, vem uma vizinha lá visitar e diz assim, tu viu que o padre ou o pastor, enfim, falou na igreja que é mais fácil uma mula passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, né? Então a criança gravou. Depois passam uns dias, vem alguém e diz assim, tu viu o vizinho, com todo o dinheiro que tem, tá lá morrendo. Por isso que eu digo, melhor é ter saúde do que ter dinheiro. Eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Depois passa mais uns dias, dinheiro não traz felicidade. Aí não sei o que lá e vai isso.
Aí daqui uns dias essa criança ouve alguém dizer: ah, tu viu o fulano foi preso porque ele roubava, enfim, prenderam ele. Por isso que eu tenho pouco, mas o que é meu, eu sei que eu ganhei trabalhando, enfim, não é dinheiro roubado. Então essa criança começa a ouvir isso por repetição, o inconsciente dela vai pegar isso, vai gravar, e como dinheiro sendo ruim para ela. Então ela cria um princípio e essa pessoa ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai crescer, porque isso talvez aconteceu até o primeiro aninho de vida dela, só que o inconsciente está criando todos os mecanismos para sobreviver nesse ambiente. Então ele está conhecendo o ambiente externo. Então ele começa a gravar tudo isso, né? E para ele o dinheiro vai ser ruim. Então essa pessoa vai trabalhar, vai crescer, vai estudar, só que ela nunca vai conseguir desenvolver e ir para frente, porque ela vai ser podada. Vou dar um exemplo para vocês como isso acontece, né? Então, vou dar mais um exemplo, antes de explicar essa questão aqui, porque todas se enquadram no mesmo exemplo. As pessoas às vezes querem instalar um balão gástrico, né, para emagrecer, perder peso. Então as pessoas chegam e dizem: quero colocar o balão ali, quero emagrecer. Só que antes de instalar o balão, você tem que ver o porquê que a pessoa, né, ou ela tem compulsão alimentar, ou por que ela tem que comer cada pouco, ou por que ela tá gordinha. Aí às vezes você vai lá e instala um balão e esse balão acaba prejudicando a pessoa, né? Porque a comida dava um prazer para ela, né? E não só o prazer da comida, às vezes ela nem tem prazer em comer, mas ela tem que comer. E o porquê disso? Voltando lá para a infância, antes dela saber que era menina ou menino, ela chegava à avó e dizia: ô, bochechinha corada da avó, bonitinha, fofinha, né? Porque antigamente o pessoal dizia: magro fica doente, é magrinho, é raquítico, qualquer coisinha fica doente, sai na chuva, fica doente, enfim, tem que ser gordinho, porque o gordinho é sinônimo de saúde, enfim. E isso vai gravando, vai gravando. Aí hoje, né, essa pessoa cresce e vamos lá. Viu porque é importante a gente saber isso aqui? Nós temos o inconsciente, o subconsciente e o consciente, né? Então, essa criança, o inconsciente dela estava criando a biblioteca do subconsciente, né? E aqui está gravado que ela tem que ser gordinha e fofinha, porque senão ela não vai ter saúde, ela vai ficar doente, né? Então, essa criança cresce, aí cresceu, né? Ficou uma pessoa adulta, e daí ela decide que ela não está gostando do corpo dela, porque o corpo dela tá maior, né? E ela quer emagrecer, quer entrar numa roupa tal, enfim. E daí, conscientemente, ela quer emagrecer. Aí, ela decide emagrecer. Só que aqui dentro está gravado num padrão emocional, numa memória de longo prazo, que pessoa magra é pessoa que vai ficar doente. E daí ela não vai emagrecer até não mudar a programação que tem aqui dentro, certo? Aqui dentro, na memória de longo prazo e na emoção, está gravado que ela tem que ser magra, está gravado que o dinheiro não é bom, tá? Então, por mais que hoje, conscientemente, você está buscando algumas coisas na tua vida, aqui dentro está programado outra coisa, está programado isso para te defender. Porque não é esse cara aqui que manda, esse cara aqui só executa. Esse cara aqui tem toda a biblioteca, e esse cara aqui, né, que é o teu inconsciente, que vai automatizar tudo isso aqui, vai criar as bibliotecas, vai gravar tudo aqui dentro para esse fulano só executar, né? Então por isso que hoje é tão difícil você conseguir às vezes fazer alguma coisa. E tudo isso, tudo que você resolve fazer, né? Aqui dentro a gente viu que tem a força de vontade lá no consciente. Então tudo que você quer fazer, você vai envolver uma força de vontade. Você
analisa, você racionaliza e você decide, né? Você tem a intenção de perder peso e você quer fazer isso, né? Lembrando que lá dentro está gravado outra coisa, mas você está usando o consciente e você começa a ver umas revistas e ver umas roupas e você se empolga, você se empodera dessa decisão e a força de vontade é uma bateria. E ela está cheia agora porque você decidiu, você está empolgado e você quer isso. Conscientemente você quer emagrecer. E você vai, né? Quando você começa a fazer um regime, uma dieta, alguma coisa, o que vai acontecer? Você saiu da programação que tem aqui dentro. E esse cara, para te forçar a voltar na programação que está gravado para te proteger, o que ele faz? Ele começa a deixar essa bateria perder a carga. Ele vai começar a enfraquecer essa bateria. Ele não vai mais carregar, porque quem carrega essa bateria é esse cara aqui dentro. Baseado no que está gravado aqui, ele mantém essa bateria carregada para certas coisas. Tá? Por isso que o sintoma está sempre carregado, sempre ali para te proteger. Então, esse cara vai manter essa bateria carregada porque tiver programado aqui. Como você está fazendo uma coisa que não está programada aqui, esse cara aqui começa a descarregar essa bateria. E você não vai conseguir lutar muito tempo, né? Você vai chegar num momento que você não vai mais conseguir manter esse curso. Você não vai conseguir manter essa bateria sempre carregada. A tendência dela é perder a carga, é voltar ao zero. E quando você sai da dieta, você desiste de fazer o que está fazendo, porque você já fez tantas vezes, não deu certo, ou você monta um negócio, não ganha dinheiro, não dá certo, ou monta outro, chega um momento que tu, eu desisto, eu não sei mais o que fazer. Não sei porque para mim nada dá certo. A bateria está perdendo a carga. Você não consegue se manter num padrão elevado, né, para conseguir mudar o que está aqui dentro. Então, esse cara aqui vai esvaziar a bateria para te proteger. E quando a bateria esvazia, você desiste de emagrecer, você desiste de tentar continuar a sair do estado que está para ganhar mais dinheiro. E quando você sai disso, ele começa a recarregar novamente a bateria para manter o que está aqui dentro. E uma maneira de você cortar isso é você fazer o quê? Entrar aqui dentro com a hipnose e mudar essa programação que na maioria das vezes, antes de você saber o que você quer para a tua vida, você já está cheio de programa aqui dentro, né? E você só consegue isso através da hipnose, acessar aqui dentro. Só que não é assim acessar lá dentro e dizer agora soa-me, tudo, agora tu vai ganhar dinheiro, agora tu vai emagrecer. Não é assim que funciona, porque isso tudo está envolvido num padrão emocional, está envolvido numa repetição, está envolvido em umas memórias. Então nós vamos ter que acessar isso aqui e resolver com muita cautela, com muita sabedoria, e nós vamos ter que saber como isso foi gravado para nós conseguirmos acessar aqui exatamente e dissociar e ressignificar isso, dizer que não é bem assim e mudar essa gravação para essa pessoa de fato, através do consciente, manter essa bateria carregada, mudando a programação lá dentro. É assim que funciona, tá? Então, não é, digamos assim, o nosso consciente, quando ele percebe que não consegue mais manter a dieta, que nada dá certo, esse cara aqui ele vai perceber, opa, essa pessoa começou a ficar triste, deprimida, porque ela não conseguiu mais, né, manter essa força de vontade, e eu descarreguei essa bateria dela. Então, eu sei que isso não está sendo bom para ela. Então, eu vou dar uma justificativa para ela, vou procurar, digamos assim, amenizar a situação, vou dizer que não é culpa dela.
Então, esse cara aqui, o consciente, ele começa a criar justificativas. Justificativas, né? Ele começa a justificar para evitar essa pessoa entrar numa depressão, para evitar essa pessoa. Só que muitas vezes ela não consegue, através dessas justificativas, se convencer ela mesma, né? Mas a primeira coisa ela vai tentar, não é culpa tua. Ah, o trabalho não dá certo por causa do governo, é muito imposto, tá todo mundo se queixando. Então, a alegria, né, o que vai te deixar assim mais tranquilo é você saber que o teu vizinho também não está bem. É saber que o fulano também montou um negócio, para ele também não dá certo. É ver que todo mundo está reclamando dos impostos, do governo. Enfim, tu vai culpar todo mundo para encontrar uma justificativa para o teu fracasso. Tu não vai assumir que a culpa é tua. A mesma coisa que você é gordinha. Ah, toda a minha família é. Ah, isso é um sistema hormonal. Ah, é que eu começo a fazer, mas a gente também é um ser humano, dessa vida não se leva a nada, só o que comeu. Então você começa com esse padrão de pensamento simplesmente para te sofrer um pouco menos, né? E voltar ao padrão que está aqui dentro. Então, o nosso consciente, tá? Ele sempre vai encontrar justificativas para tentar explicar as coisas daqui de dentro, tá? Só que nenhuma delas é verdade. Ele vai justificar, mas a verdade que tem aqui dentro é outra, tá? Então essa aula é para nós explicarmos um pouco mais que os sintomas, a maioria dos sintomas que você tem hoje, nem foi você que criou, você nem sabe o porquê deles aí, né? Então, muitas vezes, às vezes, pega por exemplo, uma pessoa aí que ela estava no trabalho há muito tempo e foi para a rua. E daí ela entra em depressão. E dela, por que tu tá indo, vai no psicólogo, vai no terapeuta? O que aconteceu? Ah, eu tô mal, tô deprimida, não tenho mais vontade de nada. Por quê? Ah, porque eu tava num trabalho bom e fui demitido, fui pra rua e puf. Cara, o problema não é a demissão. A demissão foi só um gatilho que somatizou coisas que estavam aqui dentro. E daí aflorou, né? Tudo isso, os sintomas somatizaram e a demissão foi só um gatilho. Aí você vai lá, não, mas e fica insistindo que a demissão, que é algo normal. Não vai resolver. Não vai porque a demissão foi só um gatilho que disparou muitas coisas que está aqui dentro que nem ela sabia que tinha. Que foi tudo sendo acumulado, tudo sendo somatizado, né? Então, esses sintomas, a maioria deles, volto a repetir, você nem tem ideia, né? Não foi você conscientemente, né, que criou isso aí. É tudo de forma inconsciente para te proteger. E a maioria disso foi criado quando você é criança, que você não sabia nem falar, nem caminhar, nem nada ainda. Quando tira o bico, você já tem um trauma. Quando tira a fralda, você já tem um trauma. O próprio nascimento, você já vai ter um trauma. Então, em algum dia, né, através de um pequeno gatilho, seja um divórcio, seja perder um emprego, seja uma dieta que fracassou, seja um negócio que você abriu e não deu certo, um gatilho vai fazer um monte de coisas que está aqui dentro, um monte de sintomas pequenininhos acontecendo de uma vez só. E isso vai ser tão grande que vai entrar numa ansiedade generalizada, vai entrar numa síndrome do pânico, vai entrar numa depressão e você não vai mais ter ânimo para nada. E não adianta você tratar esses gatilhos, o divórcio, não adianta você tratar um negócio que não deu certo, não adianta você tratar o trabalho que você foi para a rua, porque esse não é o problema, esse é o gatilho. Você tem que tratar muitas vezes o que está aqui que você era bebezinho ainda, né? Então, só para explicar um pouco que os sintomas eles são muito mais profundos, muito mais enraizados do que a gente imagina, ok? Então, só para explicar um pouco mais detalhado sobre sintoma, sobre força de vontade e sobre como é difícil você conseguir se manter, né, numa decisão que você toma.
que a tua mente, ela vai tentar fazer você sempre ficar na programação que ela tem desde que você era bebê. Eu sei que é um pouco denso esse conteúdo, eu sei que às vezes é um pouco complicado você entender isso tudo numa aula só, mas nós vamos falar mais sobre isso e você pode voltar. Essa que é a vantagem, né, de você ter essa gravação. Você pode voltar aqui e assistir quantas vezes você quiser até entender melhor. E nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre isso e nós vamos entender o que o inconsciente, no que ele se baseia para dizer que isso é ruim e isso é bom, né? Como que ele separa isso e como que ele vai dizer que isso é um sintoma ruim e isso é um sintoma legal, né? O que ele faz baseado no que ele começa a definir tudo isso, porque nós nascemos já com uma programação, né? Uma programação que faz com que ele, o inconsciente, começa a separar o que é bom e o que é ruim. Baseado no que ele faz isso. Próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. Até lá.